Olá, bom dia! São 11 horas e 38 minutos. Estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu pontapé inicial na economia. Hoje, no programa, a gente recebe o Orlando Merluzzi, CEO da MA8 Management Consult Group, que vai falar com a gente sobre o setor automotivo. E aí, Orlando, as vendas em abril vão repetir o que aconteceu em março? Bem-vindo. Bom dia a todos. Bem, primeiro, bons fluidos, a bolsa em forte alta e o dólar estável, bons sinais, não? Eu acredito que nós não podemos tomar os primeiros meses deste ano como tendência. Janeiro e fevereiro, naturalmente, precisam ser excluídos da análise, porque são meses muito atípicos. Um ou outro mês com... É claro que há segmentos que já esboçam alguma reação. Mas o que é importante é nós entendermos quais os elementos que sustentam o crescimento da indústria automobilística. O que faz a indústria, o que faz o mercado se movimentar. Para isso, a gente tem que olhar um pouco para trás e vamos olhar na década passada, a partir de 2003, 2004 até 2012, quais foram os elementos econômicos e o comportamento que fez a indústria sair de o mercado sair de 1,4 milhões de veículos em 2004 para 3,8 milhões de veículos em 2012. Se você pega o final de 2009, 2010, todas as projeções davam que a indústria chegaria a 5 milhões de unidades, exatamente nesse momento onde nós estamos. E é importante ressaltar que nesse momento as empresas estavam se preparando para isso, né? Houve um investimento forte para esses 5 milhões de veículos. Não tenha dúvida. Bom, os investimentos eles começaram em 2010, 11 e 12, mas as decisões foram tomadas em 2008, principalmente quando o Brasil recebeu o grau de investimento. Agora, ninguém no setor manufatureiro investe porque o país tem grau de investimento ou não. Investem aqui porque o país tem mercado, tem demanda. Essa é a razão do investimento. Agora, os 5 milhões que eram para acontecer exatamente onde nós estamos, hoje estamos a 40% disso, com 2 milhões. A indústria de caminhões, as projeções eram para 250 mil unidades, estamos com 50 mil, ou seja, 20% daquilo que se projetava. Então, precisamos entender quais os fatores que estavam presentes naquela época, a disponibilidade de crédito, balança comercial extremamente favorável, as reservas cambiais saíram de 35 bilhões para 350 bilhões, as commodities, o preço das commodities, o minério de ferro, as receitas por tonelada do minério de ferro que saíram de 20 dólares para 120 dólares, a receita por tonelada da soja que saiu de 225 dólares para 530 dólares, uma série de elementos que hoje não estão mais presentes na economia. Então, para nós entendermos o que vai acontecer com o setor automotivo daqui para frente, nós precisamos analisar todos esses elementos, como eles se formam, que tipo de conjuntura permitiu que o mercado doméstico crescesse daquela forma. O mercado automotivo, ele não cresce simplesmente porque tem disponibilidade de crédito e taxa de juros baixa. Não, tem outros elementos que fazem o índice de confiança, a vontade de investir, a vontade de assumir um financiamento e também a vontade dos bancos em concederem o crédito para que esse setor se movimente. Orlando, claro que você analisar só esse primeiro trimestre é um resultado muito curto, mas o que você enxerga de positivo ou de importante para esses próximos meses e, obviamente, para os próximos anos aí no setor? Olha, eu tenho uma tese, eu já venho defendendo há algum tempo, já escrevi alguns artigos sobre isso. A China é um elemento muito importante nisso. A China puxou o mundo na década passada, enquanto os Estados Unidos entraram numa depressão econômica em 2008, a China continuou puxando. A China vai voltar a crescer. Ela vai voltar a crescer perto daqueles 2 dígitos que ela crescia? Não acredito. Eu estava na China em 2013, quando Xi Jinping fez aquele famoso discurso onde ele fez a promessa de dobrar o PIB da China em 10 anos. E o chinês, quando promete, cumpre. Mas para isso ele tinha que mudar a matriz econômica.
Ele mudar uma matriz econômica chinesa que permitiu aquele crescimento de 2 dígitos, que ela incentivava a infraestrutura, incentivava a produção, agora mudando para consumo, serviços e financiamento. Vamos lembrar que na China não havia financiamento. Essa indústria automotiva maravilhosa, o mercado doméstico que fechou em 26 milhões de unidades o ano passado, mas que apesar da retração econômica da China, a partir de 2012, o mercado doméstico continuou crescendo, 17 milhões, 19, 21, 23, 25 e 26, isso tudo aconteceu cash. Agora, nós vamos ter financiamento. Você imagina o que acontece na China quando o financiamento estiver operando como nós temos no lado de cá. Esse mercado automotivo vai explodir. Com isso, a gente pode prever que as commodities devem voltar a crescer. A China vai continuar puxando o mundo. E pela primeira vez nós teremos a China e os Estados Unidos crescendo juntos na economia global, coisa que não aconteceu na década passada. E o Brasil, qualquer coisa que aconteça, o Brasil vai se beneficiar, porque a nossa matriz, a nossa competência maior está na exportação do minério de ferro, das commodities minerais e do próprio agronegócio, que representa 55% das nossas exportações. O Brasil se beneficia pelo mercado interno, quer dizer, esses dois países crescendo, beneficia o Brasil no mercado interno, significa exportação, e não exportação de commodities e não exportação de produtos de valor agregado. O Brasil se beneficia, primeiro, pelo bom humor global. Segundo, porque as exportações permitem com que você tenha uma saúde financeira, o que nós chamamos de trading terms do Brasil, o quanto para cada dólar exportado, o quanto você exporta. Nós chegamos a ter os termos de troca de 1,35, depois voltaram para 0,9. Isso daí, essa saúde, foi o que permitiu que a própria reserva cambial do país crescesse da mesma forma. Apesar que enquanto a reserva cambial do Brasil cresceu de 35 bilhões para 350 bilhões nesse período, a China cresceu de 350 bilhões para 3,5 trilhões. Os dois cresceram 10 vezes a sua reserva inicial. Mas eu acho que o humor, ele gera a segurança. Agora, o Brasil precisa expor mundialmente segurança para investir, que não é o que está acontecendo. Veja, com toda essa confusão, nós tivemos aí a semana passada, os papéis brasileiros foram retirados dos fundos emergentes. Por quê? Porque precisa ter confiança para investir no Brasil, né? E essas empresas, os investimentos não acontecem e não são decididos em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Precisa de um período de 4, 5 anos para tomar a decisão e efetivamente acontecer isso, né? Nisso, o Brasil está devendo um pouquinho. Mas eu sou bastante otimista, eu acho que o bom humor vai voltar e o Brasil vai se beneficiar disso. E com isso, a indústria automobilística, o mercado doméstico brasileiro vai voltar a crescer. A gente já volta com o nosso papo sobre o setor automobilístico. Voltamos ao vivo da B3 com a nossa conversa com Orlando Merluzzi, da MA8 Management Consulting Group, que está falando com a gente sobre o setor automotivo. Orlando, eu tenho uma pergunta aqui das redes sociais do Adeildo Caboclo. Ele quer saber especificamente quando o mercado automotivo de fato vai retomar o seu crescimento, que acho que é uma grande dúvida de todo mundo, pela importância dessa indústria até para o emprego no Brasil. Bem, hoje a indústria, você imagina a indústria hoje nos níveis de 2 milhões de unidades, 2 milhões de veículos, o mercado doméstico 2 milhões de veículos por ano. Para nós voltarmos aos níveis anteriores, seria necessário um crescimento durante 5 anos seguidos de 12% ao ano. Para nós sairmos de 12 milhões e chegarmos aos 3,5, 3,6 milhões de unidades, de 2 milhões a 3,5. Isso é difícil de acontecer. Você não tem, historicamente, salvo na década passada, que o boom foi exponencial, você não tem a conjunção desses elementos que permitam um crescimento constante e ininterrupto de 12%. Então é muito difícil, você cresce 10, 12, 15 e depois cai. Isso se você olhar historicamente, a tendência do crescimento é dente de serra. Então vai demorar uns 5, 6, 7 anos para a gente voltar naqueles níveis eufóricos de 3,8, 4 milhões. A mesma coisa o setor de caminhões. Temos 50 mil unidades, precisaria um crescimento de 20% ao ano, durante 5 anos ininterruptos, para chegarmos a 135 mil unidades
por ano. Isso é muito difícil de acontecer de forma contínua. Então, a indústria... Mas você está otimista, né? Assim, eu sou otimista por causa dos fatores externos. Eles vão trazer de volta, porque o Brasil tem mercado. O Brasil já provou. Claro, o governo tem que ajudar um pouquinho, mas tem que acontecer uma catástrofe muito grande para que esse mercado não volte. O Brasil tem mercado, tem demanda, e eu sou otimista, eu acho que o mercado deve voltar. Não dá ainda para dizer com esses números que nós vimos hoje logo no começo, quando você tem um ou outro segmento, ou um ou outro mês, esboçando um crescimento. É necessário você ter alguns meses contínuos de crescimento para você sentir solidez, sentir que há sustentabilidade desse crescimento. Acho que um ponto importante, Orlando, para a gente tratar aqui também é sobre o Inovar Alto, aquele programa de incentivo que foi criado em 2012. O que esse programa que termina agora, no final do ano, mexeu com a indústria e o que ele pode trazer se de fato ele for renovado ou não? Como é que estão as discussões? Eu fui um defensor do Inovar Alto desde o princípio. É um programa muito inteligente, ele incentivava os investimentos aqui, era necessário. Mas teve um problema que atrapalhou a vida do Inovar Alto, que foi a desvalorização cambial. Lembre que todas as empresas, as indústrias que se instalaram no Brasil em 2010, 2011, 2012, elas começaram a fazer seus business case em 2008, 2009. Então a gente tinha naquela época o dólar a 1,80, 1,85, 1,90. Todos os planos de contingência nos planos de negócio iam com o dólar a 2,35, 2,40. Isso afetou também o Inovar Alto, porque o programa tinha um componente de importação. As empresas que se instalariam no Brasil, dependendo da sua capacidade de produção, elas poderiam importar uma determinada quantidade de veículos montados, isso é muito inteligente, elas poderiam importar esses veículos montados sem o IPI para... durante 2 anos, que permitiria o desenvolvimento da sua rede de concessionárias. Assim, quando a empresa estivesse pronta para operar, a rede de concessionárias estava pronta. Tudo isso foi muito prejudicado, porque os planos foram feitos com o dólar a 1,95, a 2. Hoje nós temos o dólar a 3. O que faltou no Inovar Alto foi talvez uma revisão intermediária. Mas o programa foi muito inteligente. Eu não sei o que vai acontecer, eu espero que a partir de ao final de 2017 ele não seja uma colcha de retalhos. Mas quem está trabalhando nisso é gente muito competente, pessoal que eu conheço, e eu acredito que eles vão implementar alguma renovação correta, né? Espero que não seja uma colcha de retalhos. O programa é muito bom, mas ele precisa continuar. É necessário incentivar os investimentos locais. Orlando, vou aproveitar que a gente está no finalzinho do nosso tempo e contar para quem está em casa nos assistindo sobre o livro recém-lançado pelo Orlando na semana passada, Potência Corporativa. O Orlando está há 32 anos nessa área de consultoria, entende muito sobre o setor automotivo, mas também sobre corporações. Orlando, queria que você falasse um pouquinho o que as pessoas vão encontrar nesse seu novo livro. Bem, eu estou há 32 anos no mundo corporativo, dos quais 30 no setor automobilístico. Passei por várias empresas, passei por 5 culturas diferentes. Isso me deu um dinamismo um dinamismo profissional de carreira. Então, americano, alemão, sueco, italiano e chinês. A potência corporativa é a gestão das relações interpessoais. É o que eu pude perceber em todas as culturas, aquilo que efetivamente derruba a capacidade das empresas de inovar e empreender. Como uma gestão errada, como a emoção corporativa, quando mal conduzida, pode derrubar a capacidade da empresa em inovar e empreender. Por isso que eu lancei esse livro, transformando o clima organizacional e a adrenalina em resultados para a organização. É muito bacana esse livro, tem muita coisa legal lá. Ele vai estar à venda a partir de amanhã pelo meu site, orlandomerluzzi.com ou pelo pensamentocorporativo.com. Muito bem, Orlando, obrigado pela sua presença e sua participação conosco. E eu agradeço você que está em casa, que está no trabalho, que está no celular, tablets, desktop, assistindo o nosso programa. Não deixe de se inscrever no nosso YouTube, youtube.com/revista Isto é Dinheiro, para acompanhar este programa e as outras novidades da TV Dinheiro. Vejo você na próxima semana, segunda-feira, 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios, tchau!